Olha, e no Rio de Janeiro, moradores estão vivendo momentos de terror. Vários ônibus e um trem foram incendiados depois da morte de um miliciano. Matheus Rezende, conhecido como Faustão, era um dos criminosos mais procurados ali do estado do Rio de Janeiro. A repórter Renata Igrejas continua acompanhando tudo e agora chega ao vivo com as informações. Renata, com você. Oi, Felipe, bom dia para você, meu amigo, bom dia a todos mais uma vez. A gente continua aqui no prédio o Centro Integrado, de Comando e Controle da Polícia Militar na região central do Rio de Janeiro. Acompanhamos mais cedo a entrevista coletiva do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ele já deixou o prédio, voltou para a sede do governo, Palácio Guanabara, e também os dois secretários, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, também já deixaram aqui o Centro Integrado de Comando e Controle. A gente está acompanhando, amanhã desta terça-feira, depois daqueles ataques terríveis que aconteceram ontem, pelo menos 9 bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, impactando diretamente pelo menos 1 milhão de pessoas em relação ao transporte público, a questão de segurança, escolas e também postos de saúde. O governador Cláudio Castro disse que durante a madrugada e hoje de manhã não houve ocorrências ali na Zona Oeste. Às 9 horas da manhã, o governo do estado determinou que todos os ônibus escolares em direção pela Polícia Militar. O governador também disse que a energia elétrica já está sendo restabelecida em vários pontos ali da Zona Oeste. A gente lembra que ontem criminosos atearam fogo em ônibus, 35 ônibus. Bom, perdemos o contato por áudio com a Renata, o sinal acabou falhando. A gente acompanha imagens aí, infelizmente o Rio de Janeiro parado em função desses ataques. Renata, agora sim pode continuar, minha amiga. Ok. O governador disse, então, que a energia elétrica nesses bairros está sendo restabelecida, relembrando que ontem esses ônibus foram incendiados, o que as chamas acabaram atingindo, destruindo ali parte da fiação elétrica em pelo menos 9 bairros da Zona Oeste. 80% da frota de ônibus e trens estão funcionando nesta terça-feira. Escolas e postos de saúde estão tentando voltar à normalidade. Ainda tem ali um aviso de alerta, mas a gente tem informação de que as aulas ali estão voltando. Matheus Rezende, de 25 anos, como vocês disseram, ele era sobrinho do Zinho, chefe da maior milícia que comanda ali a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi morto ontem durante uma operação da Polícia Civil em Santa Cruz, e aí com a morte do Matheus, então começaram os ataques. Como a gente disse, 35 ônibus foram incendiados, além de uma composição do trem da Supervia e também um caminhão da Conlurb. Isso sem contar carros de passeio, também atearam fogo em carros de passeio. Essa onda de ataque, então, aconteceu em 9 bairros durante toda a tarde. 6 pessoas foram presas. No total, o governo do estado, na coletiva ontem, havia divulgado que 12 pessoas foram presas. 6 permanecem. Cláudio Castro devem responder aí pelo crime de terrorismo e 6 detidos foram soltos, mas, segundo o governador, estão sendo monitorados. Hoje pela manhã, o governador Cláudio Castro disse que 2 pessoas foram presas ali na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí o governador disse que pretende ir a Brasília amanhã, que já conversou com o ministro da Defesa, José Múcio. Tem uma reunião marcada com o ministro da Defesa em Brasília amanhã, quarta-feira, e deve pedir aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, mudanças na lei de terrorismo, para que não haja a progressão de pena. Segundo o governador Cláudio Castro, agora há pouco, aqui na coletiva, disse que essas reuniões estão marcadas para amanhã, quarta-feira, em Brasília, com o ministro da Defesa, José Múcio, e também os presidentes da Câmara e do Senado. A gente acompanhou essa entrevista coletiva, que durou cerca de 40 minutos. A gente perguntou sobre as garantias de que não se repita aquela situação de ontem aqui no Rio de Janeiro e disse que o governo do estado, as forças de segurança, estão muito perto de prender os responsáveis por esses ataques e chefes da maior milícia do Brasil. Vamos ouvir o que o governador falou. A gente continua em estado de máximo de alerta. Minha orientação para toda a força do Rio de Janeiro na rua, viaturas, carros, blindados, helicópteros, drones, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, a administração penitenciária também com nível máximo de cuidado, de alerta,
e até estar totalmente estabilizado, assim vai ser a nossa postura, uma postura realmente muito na rua para garantir que o cidadão tenha tranquilidade e tenha o seu direito de ir e vir preservado. Ô, Renata, eu acho que até para a gente trazer aqui o contexto para as pessoas que moram em outras regiões do Brasil e que talvez não estejam acostumadas com esse termo, o da milícia, a gente está falando de um grupo criminoso que começa fundado por ex-policiais e que se torna, então, rival, até belicamente falando, com os traficantes no Rio de Janeiro. Exatamente, Felipe. A gente acompanha a expansão, o avanço da milícia aqui no Rio de Janeiro desde os anos de 1990. São policiais militares, policiais civis, bombeiros. Muitos foram expulsos da corporação por questões ali disciplinares e são pessoas que têm treinamento, né? As pessoas são militares, né? Paramilitares, como se chama, que receberam treinamento. Então, eles têm conhecimento de táticas, né? De guerrilha, de confrontos, de armamento. E aí, essas pessoas, esses criminosos, esses paramilitares, eles começaram a se instalar em bairros ali da Zona Oeste e começaram a implementar essa cultura do medo, da extorsão. Primeiro, cobrando taxa de segurança. Olha, aqui nessa rua não vai ter assalto. Se cada um pagar aqui R$20, comércio paga 50. Isso lá nos anos de 1990. Eles viram que era um grande negócio, que isso era muito mais rentável do que o tráfico de drogas, por exemplo. Então, eles começaram a implementar aquele sistema de gatonete, a TV a cabo, o botijão de gás. Você só pode comprar o botijão de gás ali daquele depósito que eu determinar. Se você trouxer botijão de fora, não entra. Então, eles estipulam preços exorbitantes, completamente fora da tabela, completamente fora da curva, como a gente costuma dizer. Tem locais aqui no Rio de Janeiro que um botijão de gás é vendido a R$150. E aí, eles implementam ali o terror, né? Diante aí das extorsões, eles também trabalham, né? Trabalham com propina, né? Então, a gente vê essa situação e a gente tem a sensação, Felipe, de que parece que é um caminho sem volta, né? A gente está aí, há 30, 40 anos, vendo a milícia crescer, se expandindo em bairros da Zona Oeste. Muitos bairros da Zona Oeste, a gente vê aí, são 2.600.000 habitantes ali na Zona Oeste, num todo, e também avançando ali para a Baixada Fluminense. E a gente vê agora uma relação estreita entre milicianos e traficantes, né? A narcomilícia. Então, você vê aí o tráfico de armas, o tráfico de drogas, a extorsão, os homicídios, essas cobranças absurdas. É uma criminalidade, é um poder realmente paralelo, que é difícil. O próprio governador admitiu isso agora há pouco aqui na entrevista coletiva, dizendo que eles trabalham com inteligência, mas existe uma dificuldade, sim, é um desafio. E chamou de ousadia essa ação desses criminosos ontem ali, numa forma, né, numa resposta à morte de um dos integrantes, no caso, o Matheus. Mas disse que é questão de muito pouco tempo de prender as principais lideranças, os maiores chefes dessa milícia, que cresceu numa proporção, parece que sem controle, mas o governador disse que é questão de pouco tempo para que os 3 integrantes, os 3 chefes dessa milícia sejam presos. Volto com vocês. Eu não acredito, gostaria de acreditar nas palavras do governador Cláudio Castro, mas o que a gente vê no Rio de Janeiro é o mais alto grau possível de incompetência do poder público no Brasil para lidar com a questão da segurança pública. Porque que o tráfico de drogas existe, a gente sabe, não só no Rio, São Paulo, Recife, Salvador e várias outras capitais. Agora, esses bandidos não estão restritos às suas áreas, né, às comunidades onde lá eles distribuem a sua droga ou em outros centros, né? O tráfico internacional de drogas que vem da Colômbia, que vem da Bolívia, que vem do Peru, isso a gente sabe que existe. Agora, criminoso descer na cidade, colocar o terror, porque isso é terrorismo e por isso esses que estão sendo presos, que não deveriam ter sido libertados, precisam responder pelo crime de terrorismo,
porque as cenas que eu vi ontem são as mais lastimáveis de pessoas dentro dos ônibus, enquanto os criminosos estavam colocando gasolina, ateando fogo na porta da frente e a população desesperada, inclusive crianças e idosos, tendo que descer às pressas para salvar a própria vida enquanto o ônibus está sendo consumido pelas chamas. Eu não estou falando de um ataque isolado, estou falando de um ataque orquestrado envolvendo dezenas de ônibus e agora botar o fogo em trem. Onde a situação vai chegar? Eu acho que o poder público do Rio de Janeiro, e aí eu falo prefeito, governador, deputados, precisa, gente, se reunir e pedir ajuda ao governo federal e falar, nós não estamos conseguindo lidar sozinho com essa questão e vamos precisar de reforço, que seja da Força Nacional, que seja do Exército, porque a verdade é que a milícia no Rio de Janeiro e os traficantes, e quando se unem, a situação ainda é muito pior, que me perdoem, estão dando um baile na polícia do Rio de Janeiro. Os caras chegaram ao ponto de tomar um centro esportivo que tem piscina, quadra e campo de futebol para fazer zona de treinamento de guerra. Isso na segunda maior cidade do país. Então não adianta chegar e falar numa entrevista coletiva que está perto de prender os maiores chefes da milícia. Pode até prender. Não duvido que não prenda, apesar de não acreditar muito. Agora, acabar com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, gente, isso é balela, não vai. O Rio de Janeiro sozinho não vai conseguir, vocês tenham certeza disso. Obrigado, tá, Renata? E a gente sente muito, sabe, por vocês todos cariocas aí, porque a gente realmente vê uma população humilhada, subjugada, colocada de joelhos diante de um poder paralelo que não respeita nada nem ninguém, né? E que realmente afronta aquelas autoridades que foram eleitas pelo voto do povo e que deveriam saber responder à altura, mas que por enquanto não têm sabido. A gente volta... Pois não, Renata? Não, você está falando sobre isso exatamente, Felipe. Eu sinto na pele, tá? Eu moro na Zona Oeste e eu uso o BRT. Então, a gente acompanhou recentemente, né, todo esse problema de veículos velhos, né, uma frota caindo aos pedaços. Agora a frota foi renovada, os ônibus novos foram destruídos, né? Então, assim, é o trabalhador que não tem agora o transporte para chegar no trabalho, sabe? A pessoa não consegue sair de casa. Ontem foi uma confusão, foi absurdo o sacrifício, o prejuízo das pessoas que tentavam voltar para casa. Todo mundo, pra você ter uma ideia, tá? O corredor ali da Transoeste são 11 linhas, 10 foram suspensas. A prefeitura recolheu os ônibus porque eles estavam sendo incinerados no meio do caminho. E aí, apenas uma linha, 22, que faz ali o Jardim Oceânico, que é o ponto final do metrô, onde eu desço. E aí até o terminal Alvorada, que é o maior terminal ali na região da Barra da Tijuca. As pessoas, filas assim, quilométricas. Ontem o Rio de Janeiro bateu um número recorde de congestionamento, 162 quilômetros de congestionamento. Isso não existe no Rio de Janeiro. 35 ônibus destruídos. Então, muita gente não conseguiu, chegou em casa de madrugada, sabe? A pessoa acordou cedo para ir trabalhar e na volta para casa não tinha ônibus, não tinha trem. É inimaginável, sabe? A gente sente na pele, eu acabei sentindo na pele. É algo assim absurdo. Parece fora de controle, parece um caminho sem volta. É a sensação que a gente tem, tá? A percepção que a gente tem daqui. Muito obrigado por ter compartilhado esse relato. E a pessoa chegou em casa de madrugada agradecendo a Deus porque estava viva, né? A gente vai mudar de assunto, Renata, eu vou te pedir licença, embora talvez o nosso telespectador se confunda entre as imagens que estão vindo do Rio de Janeiro e as próximas que a gente mostra. Porque o Rio de Janeiro também vive uma situação visivelmente de guerra.